Em qualquer circunstância, é fundamental conhecer o seu custo de vida, mas isso se torna ainda mais importante quando planejamos mudar para um outro país. Mas como fazer para calcular o custo de vida que você terá no exterior? Neste vídeo vou mostrar uma maneira simples de como calcular e como pesquisar o custo de vida no exterior, mostrando algumas ferramentas interessantes para facilitar seu planejamento e sua tomada de decisão. Como já se sabe, o custo de vida é a somatória de todas as despesas fixas, como aluguel, financiamento de um imóvel, despesas variáveis como luz, gasto com gasolina ou supermercado. Também inclui gastos ocasionais, como roupa, pneus novos para o seu carro, tratamento odontológico para o seu filho, ou seja, todas as suas despesas. Assim, podemos dizer que o custo de vida de uma pessoa é quanto ela gasta para viver, e preferências como o local onde mora ou estilo de vida irão impactar diretamente nele. É por isso que o custo de vida é pessoal e não dá para generalizar ou seguir uma receita de bolo genérica para todos. Por isso é interessante tabular todas as suas despesas para entender qual é o seu custo de vida no Brasil, já que sua realidade atual é o melhor parâmetro. Comece a listar todos os seus gastos diários, mensais e anuais que você tem no Brasil. Isso deve incluir gastos regulares como aluguel, luz, água, transporte público ou não, internet, telefone, gastos com seguro e financiamento de um carro, etc. É importante listar também quanto você gasta em restaurantes, entretenimento, em geral, ou gasta comprando roupas e sapatos, por exemplo. Até gastos com salão de beleza, academia e prática de esportes devem ser considerados. Em paralelo, liste todos os gastos que você poderá abrir mão ou aqueles que você não terá no seu país de destino. Eu vou citar alguns exemplos. Se você tem um gasto com plano de saúde no Brasil, mas pretende mudar para um país onde a saúde é pública, gratuita e também de qualidade, como é o caso do Canadá, essa despesa deixará de existir. Outro exemplo é se você pretende mudar para um país onde o elevado custo de mão de obra não permita que você tenha alguém para te auxiliar com os afazeres domésticos, esta despesa também deixará de existir, e assim por diante. É claro que o custo de vida está diretamente associado à sua renda, por isso considere em paralelo qual será a sua renda ou salário na cidade para a qual você deseja migrar. Então, resumindo, para calcular o valor do seu custo de vida, basta somar todos os seus gastos mensais e anual, e este valor total significa quanto custa viver como você em um determinado local. Aqui faço um parênteses. Já que o seu custo de vida depende de onde você irá morar e dos seus hábitos como consumidor, uma boa sugestão é seguir a regra 50-30-20. Esta regra sugere que 50% da sua remuneração deva ser destinada às suas necessidades, como aluguel, luz, água, comida, e que somente 30% deva ser destinado àquilo que você deseja, e, finalmente, 20% deveria ser poupado. Fica aqui a dica. Mas vamos voltar ao nosso tema central. Como calcular o custo de vida em outro país? Existem diversos índices que nos ajudam a entender e comparar como é o custo de vida em várias partes do globo. Vale lembrar que suas despesas vão sempre variar de acordo com a cidade, o bairro e tipo de residência que você planeja morar, dentre outras preferências pessoais, é claro, como dito antes. Por isso, os índices são apenas estimativas. Você pode encontrar estes índices em diversos sites que podem lhe ajudar, como o Numbeo ou Expetistan. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para estes sites e de outros que você poderá utilizar para facilitar o seu planejamento. Vou começar mostrando o site Numbeo. O conteúdo desse site pode ser acessado em português, mas o conteúdo em inglês é mais completo, como vou mostrar mais à frente. Na página inicial da Numbeo, você verá um mapa mundi, onde você pode ter uma ideia global das variações do custo de vida e que é válido para se fazer uma comparação rápida entre países. Mas se você tiver um país ou cidade em mente, você pode fazer uma pesquisa digitando o nome do país ou da cidade a partir da página principal ou ir na aba Custo de Vida e clicar em Indicador de Custo de Vida por país. Nesta página é possível ver o índice de custo de vida por país no mapa e você também pode selecionar o mapa por continente, por exemplo, mostrando somente as Américas ou
somente a Europa. Voltando para a página anterior, mais abaixo, o site traz a lista dos países em ordem decrescente por custo de vida. E para cada país é mostrado alguns índices considerados pelo site, além do indicador de custo de vida, é claro, como o indicador de custo de vida mais a renda ou o indicador de poder de compra local. Se você quiser entender como estes índices foram calculados, você pode clicar neste ícone, mais informações sobre estes indicadores. Aqui então você pode ver que todos estes indicadores foram calculados tendo como base a cidade de Nova York, que serviu como parâmetro de comparação. Assim, Nova York recebeu a pontuação de 100 pontos, ou 100%. E a partir daí, todas as outras cidades foram comparadas a ela. Por exemplo, se uma cidade tem um índice de custo de vida igual a 120, isso significa que é 20% mais caro morar nesta cidade do que em Nova York. Ou se por acaso o índice for inferior a 100, significa que o custo de vida é mais baixo comparativamente a Nova York. E se você quiser um detalhamento ainda maior sobre como foi calculados os diferentes índices de custo de vida, você pode clicar aqui na página da motivação e metodologia, onde o site descreve em detalhes como foi feito o cálculo. Mas vamos voltar para a página anterior. Vale notar que esta opção não é a mais atualizada. Como você pode ver aqui, a informação nesta página está defasada em aproximadamente 6 meses. Se você quiser uma informação mais atualizada, vá então na aba Custo de Vida e então clique em Indicador de Custo de Vida Atual. E aqui, se rolarmos a página para baixo, é possível ver o ranking por cidade e fica claro a variação relativa à cidade de Nova York. Vamos ver, Nova York está aqui. Então, aqui vemos que o índice de custo de vida de Nova York é igual a 100. E todas as cidades anteriores a Nova York apresentam índices superiores, por isso são mais caras. E as cidades abaixo de Nova York apresentam índices inferiores, ou seja, sendo mais baratas. Mas vale ressaltar que o índice de custo de vida é um indicador relativo de bens de consumo, como alimentação, restaurante, transporte, gastos com luz, água e gás, e não inclui acomodação, como aluguel ou financiamento de imóvel. Para isso, eles têm um índice específico que pode ser acessado a partir desta aba Preços de Imóveis. E aqui nesta página, Indicador de Preços de Imóveis Atual, você pode ver o ranking por cidade e a relação entre o preço de imóveis com o salário médio local, ou ainda a relação entre o rendimento bruto e o preço de aluguel de imóveis no centro da cidade ou fora do centro da cidade. Mas se você clicar numa cidade determinada, como por exemplo Xangai, na China, você pode ver dados mais detalhados sobre aluguel e financiamento de imóveis. Outra funcionalidade que o site oferece, que eu acho sensacional, é a aba Qualidade de Vida. Nela você encontra dados sobre poluição, criminalidade, saúde e trânsito. Por isso eu acho o Numbeo tão interessante, porque no mesmo site você pode comparar tanto dados sobre custo de vida como sobre qualidade de vida. Entretanto, uma das melhores ferramentas deste site não é acessível no idioma português. Por isso vou mudar o idioma voltando para a página inicial. É só rolar para o final da página e clicar em inglês. E aqui, olhe quantas opções existem nesta aba Custo de Vida em relação ao site em português. Enquanto no site em português existem somente 4 opções nesta aba, aqui é possível ver o custo com alimentação, por exemplo, ou até mesmo o custo com táxis e gasolina na cidade que você está pesquisando. Mas aqui quero chamar a atenção para 2 opções: o estimador de custo de vida e a calculadora de custo de vida. Nessa primeira opção, estimador de custo de vida, é possível estimar qual seria o seu custo de vida na cidade escolhida. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Paris.
E aí, para você continuar fazendo essa estimativa, basta entrar com seus dados nestes parâmetros, como, por exemplo, quantos membros você tem na sua família, seu gasto com transporte ou com prática de esporte, aluguel e assim por diante. Desta forma, você pode ajustar o seu custo de vida, por exemplo, excluindo ou reduzindo um determinado custo para a realidade que você irá viver em outro país. Por isso é tão importante saber o seu custo de vida atual para usá-lo como parâmetro. A segunda opção que eu quero destacar é a ferramenta calculadora de custo de vida. Vamos lá. Nesta página, você pode comparar duas cidades. Você pode escolher ainda a moeda que você quer fazer a comparação. E vamos, por exemplo, colocar aqui a cidade de São Paulo e comparar com a cidade de Paris. E trocarmos a moeda para o real. Vamos colocar aqui um custo mensal de aproximadamente 5 mil. De 5 mil só para comparação. E aí você clica em calcular. Veremos então que 5 mil reais em São Paulo tem em média o mesmo poder de compra que 10.333,53 de reais em Paris, levando em conta que você pague aluguel em ambas as cidades. Espero que tenha dado para vocês terem uma noção do site Numbeo. E agora, como mencionei no início deste vídeo, vou mostrar o site Expatistan, que também é muito interessante. No topo da página você vê que você tem diversas opções de custo de vida, que você pode calcular por cidade, por país, ou fazer comparações entre cidades ou países, e pode também ver o ranking das cidades ou a classificação de cada país. Este site também traz o mapa mundi para comparações entre algumas cidades do globo, como vocês podem ver aqui, algumas cidades pré-determinadas. E também permite que você veja nesta primeira página uma lista com o ranking decrescente de custo de vida. Mas vale ressaltar aqui que o parâmetro utilizado neste site é diferente do Numbeo. Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, eles utilizam como referência a cidade de Praga, na República Tcheca, e não Nova York, como no Numbeo. Mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 130 significa que morar lá é, em média, 30% mais caro do que morar em Praga. Se você clicar em comparações e em compare cidades, é possível entrar com o nome de duas cidades que você queira comparar. Como, por exemplo, aqui eu já entrei São Paulo no nome de duas cidades, São Paulo e Nanaimo. E pode-se ver o custo de vida, então, comparativo entre São Paulo e Nanaimo. Então aqui, por exemplo, São Paulo é 25% mais barato do que esta cidade em British Columbia, no Canadá. Mais abaixo, vemos um gráfico comparativo de diferentes itens que compõem o custo de vida ou valores percentuais relativos entre as cidades. Existe também uma aba calculadora de salários, mas esta é uma ferramenta paga e eu não sei se vale a pena utilizá-la, porque você vai ter que pagar por uma informação que você pode pesquisar gratuitamente na internet. Mas é claro, isso depende de sua preferência. Como se vê, o Expatistan não é tão detalhado quanto o Numbeo, mas ainda assim é possível ter uma boa ideia de custo de vida comparativo. Leve em consideração que em muitos países os impostos locais são acrescidos aos valores das mercadorias somente no momento da compra. Por isso, pesquise também como é o sistema de cobrança de impostos no país para o qual você deseja migrar. Espero que você tenha gostado deste vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo. E na sequência você pode assistir a este vídeo.